Não tem mais de 10 anos. Eu achei aquilo absurdo. Eu achei aquilo absurdo. Eu estava instalando umas câmeras numa fazenda, lá em Vassouras, cidade do Rio de Janeiro. E aí, o chefão, o cara era soberbo. Ele falou que não queria ver ninguém trabalhando perto dele. O cara queria que eu instalasse câmera num tempo dele, mas não queria me ver. Difícil. Mas aí eu estava passando o fio lá, aí ele chegou, era 2h pouca, e a gente só podia comer alguma coisa na casa dele depois que ele comesse. Quer dizer, eu cheguei lá às 7h pouco da manhã, ele chegou 2h30 para almoçar. Beleza, tá bom, Deus sabe o que faz. Aí ele sentou na mesa para comer, ele não tinha começado a comer ainda. Eu lembro que aquilo me deu revolta. Ele não começou a almoçar ainda e falou assim: ô fulano, chamou a empregada dele. Pois não, senhor. Você conhece alface tal? Tem isso, alface americana, não tem? Conhece alface americana? Conheço. Dá pra você preparar para mim para o almoço? O cara não tinha nem almoçado aquela hora ali, já estava pedindo alface para o almoço no outro dia. Foi aqui que o cara estava insatisfeito, o cara nem comeu hoje, já estava pedindo a alface para preparar do outro dia. Tem muita gente que é assim, tem dinheiro, mas não consegue usufruir o que está comendo ali agora. Aí Jesus fala: se contente com o que você tem. Eu estou te dando aquilo que dá para você sobreviver. Aí, até muda, não é para sobreviver, que dá para você viver. Pô, posso fazer arroz, feijão, você está vivendo? Tá. Angu e couve, você está vivendo? Tá. Porque o problema é que a gente é muito envolvido pela mídia. Não é isso? Eu estava alegre lá, Laércio estava alegre lá, com a Rebeca, comendo arroz, ovo e farinha. Jesus, obrigado por esse arroz, ovo, farinha. Aí o Laércio janta ou almoça vendo televisão, que lá em casa eu evito fazer isso. Aí aparece aquela pizza. Calabresa. Com aquele queijo esticado e falou: ai meu Deus, o povo comendo pizza e comendo arroz. Ele estava agradecendo agora mesmo. Mas a mídia já fez ele reclamar do que ele tem. Tá comendo uma aí vem aquele espeto de picanha e fala: oi, cadê meu Deus? Não me dá uma picanha. O pessoal: pô, você estava agradecendo agora. Só porque você viu na televisão e está reclamando. Aí o Pão Nosso Cada Dia está falando o quê? Se contente com o que eu te dou, porque é suficiente para você viver. É suficiente. E quando você começar a se contentar com o que você tem, aí eu vou te dar mais. Vou te dar muito mais. E queridos, eu vou arriscar aqui. Vou arriscar aqui. Se não todos, mas a maioria que está aqui já viveu com menos que você ganha hoje, não já? Se você está aqui, então você não morreu. Já viveu com menos que você ganha hoje. Tá aí. E aí você ganha o que você ganha hoje, que você fala: não dá para nada. Você fala: como? Antigamente você vivia com menos e dava, agora você vive com mais e não dá também. Então a oração dominicana está dizendo que nos contentar com o que nós temos hoje, mediante o seu trabalho. Se você não produzir nada, você não tem muito o que reivindicar, você está produzindo muita coisa, né? Uma vez eu estava com um amigo meu, até aqui da igreja. A filha dele ligou para ele: não é Fernanda não, tá? Não é mesmo. Aí reclamou. O que foi, Fulano? Fulano é fogo. O que foi? A geladeira tem fruta, Danone, tem isso, tem aquilo. Ela está reclamando que não tem leite. Abriu a geladeira, pastor, falou assim: não tem nada na geladeira, porque não tinha leite para tomar nesse carro. O que a gente vê? Hoje a sociedade tem tudo e ainda está insatisfeita. Porque esqueceram o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Qual a próxima petição? Perdoa nossas dívidas. Jesus. Bom, pode acabar de ler. Tem mais um pedacinho. Como nós também temos perdoado aos nossos devedores. O princípio é simples. Já expliquei uma vez, vou repetir. Nós, cada um que está aqui, tem que perdoar qualquer pessoa de qualquer gravidade que tenha cometido contra você.
Por que que tem? Professor, por que eu tenho que perdoar? Tenho. Porque duvido se alguém ofendeu você mais do que você ofendeu Deus. Você conhece alguém que te ofendeu mais do que você ofendeu Deus? Eu não conheço. O tanto que eu já pequei contra Deus e Ele me perdoa, eu não posso guardar ressentimento de ninguém. É isso que Ele está falando. Quem foi muito perdoado, obrigatoriamente tem que perdoar muito. Obrigatoriamente. Aquela matemática que a gente faz simples, né? 3 pecados por ano. Vamos ver aqui. Quantos anos você tem, Douglas? 13. 13 pecados por ano, 39 pecados. Na vida dele todo. Sem Jesus, tem salvação? Quem dera a gente pecar 3 vezes por ano, né? 3 vezes por ano, nossa, vai ser uma maravilha. Se for a gente pegar 3 vezes por minuto. Ou mais. Ou mais. E Deus nos perdoa? Sempre. Então eu posso ficar magoado ou guardar esse sentimento de alguém? Não, é isso que a gente está falando na oração. Assim como eu sou perdoado por Deus, eu tenho que perdoar as pessoas. Porque ninguém fez tantas coisas erradas como que eu já fiz a Deus. Certo? Dúvidas? Mas o interessante, muitas vezes as pessoas entendem errado. Fala, me perdoa da forma que eu tenho perdoado o meu próximo. Agora imagine se Deus perdoasse a gente da forma que a gente perdoa o nosso próximo. A gente estava frito. A gente fala o quê? Eu te perdoo, mas não faz de novo não. É. Então você não perdoou. Vou perdoar, mas não esqueça. Eu perdoo, mas não ando com você mais. Não quero nem me esperar mais. Imagina Deus falar isso para você, ó. Está perdoado os seus pecados, mas não ora mais não, tá? Porra, Jesus, eu me lembro do inferno, meu Deus. O Senhor me perdoa, mas não fala mais comigo? Me perdoa, mas nem chega perto de mim. Exatamente. Aí imagina você fosse orar, Senhor, meu Deus, me perdoe, Deus, de novo. Em 1995 eu te perdoei, você está pedindo perdão de novo, meu filho. E a gente tem um costume, fala a gente generalizando, como que a gente gosta de repetir pecado, já viu? A gente pega sempre o mesmo pecado, a gente tem uma capacidade de repetir pecado, e todas as vezes que você repete o pecado e pede perdão, o que Deus faz? Perdoa. Perdoa. Então assim você tem que se comportar com qualquer pessoa. Uma vez, quem lembra disso? Pedro era marrento, o apóstolo Pedro era marrento, ele gostava de tirar onda. Jesus, se meu irmão pegar contra mim, uma pessoa que eu gosto, pegou contra mim, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Já achou que 7 era muito, né? Ele achou que se eu perdoar uma pessoa 7 vezes, tá bom. Aí Jesus fala, não te digo 7, mas te digo 70 vezes 7 ao dia. Ao dia. Jesus não estava falando de multiplicar 7 na potência de 70, não era isso. Ou 7 vezes 70. O número 7 na Bíblia significa perfeição, completa. O que Jesus queria dizer é o seguinte: você tem que perdoar o seu irmão ilimitadas vezes, incontavelmente. Ele errou, chegou a você, perdoa. Ele errou, chegou a você, perdoa. Ele errou, chegou a você, perdoa. No caso do perdão. Perdão. Eu perdoando uma pessoa, eu necessariamente tenho que continuar convivendo com ela, porque tive um caso que a pessoa me pediu perdão, eu liberei o perdão, né? Claro, ainda fica uma mágoa que a gente vai com o tempo, né, esquecendo, né? Mas eu liberei, mas a convivência, aquela mesma amizade que tinha, não foi mais a mesma, assim, por mim. Não, lógico, você. O ser humano não consegue. Mas como você orou? Foi? Como que é a oração? Assim como Deus me perdoa, eu perdoo a pessoa. Deus te perdoa e continua se relacionando com você? Lógico que, por exemplo, o cara é uma tranqueiragem, o cara é problemático, o cara é do lado do cão. Você vai cortar o relacionamento com ele, não pela ofensa, mas porque se você andar com ele, você vai levar problema. É isso que nós temos que entender. É diferente, né? Um irmão da igreja te ofendeu, você o perdoa, mas não conversa mais com ele, está errado. É isso que nós temos que entender. Então tá, eu estava no mundão, era o bicho. Aí eu tinha um amigo tão junto para tudo que vier. Aí ele fez uma ajudaria, me traiu, aí me converti, me perdoei. Beleza. Mas eu não vou andar com ele, porque se eu andar com ele, eu vou me desviar.
Então eu vou cortar a relação não porque ele me ofendeu, porque ele é prejudicial à minha vida espiritual. No caso, o cara que me deu o tiro, né, que era meu amigo, andava Você comigo. chama de amigo aqui, tá bom. Não, é a força da expressão. Eu perdoei, no meu interior. De mim eu perdoei, liberei o perdão. Eu vou andar com o cara de novo para ele me dar outro tiro? Não, esse pensamento seu não está certo. O pensamento é esse. Eu não vou andar com ele, que hoje Deus me converteu e eu não posso tentar andar com as más companhias, senão eu vou me corromper. Eu não estou andando com ele porque ele me deu o tiro. Não é por isso. Porque eu sou cristão e ele não é cristão. E se ele vier a ser cristão? Você tem que andar com ele normalmente. Agora, não sei se eu orar para ele se converter ou ele não se converter. Pastor, eu acho que a questão é quando, assim, a questão do perdão é quando você consegue conviver com a pessoa e aquilo que ela te fez não te fere mais. Exatamente. Né? A gente está falando o seguinte, vamos supor, você nem sempre foi evangélico, mas não teve um passado tão pesado. Vamos supor que você tinha uma amiga de copo que bebia, fumava e cheirava. Aí ela te traiu. Aí você se converteu, a perdoou. Você não vai andar com ela porque ele não é bom para você. Sim, eu não vou andar mais com ela, mas também a presença dela não vai me causar mais tristeza. Exatamente. Né? Mas nós falamos o seguinte, você rompeu o relacionamento porque é ruim para a sua vida espiritual, não pela traição que ela fez. Exatamente. Né? Se ela se converter, eu vou andar com ela normalmente. Exatamente. Se ela se converter verdadeiramente. Sentimento, né? Exatamente. Pode provar, essa questão isso é polêmica. Aí a gente tem que liberar o perdão. Aí você vai e libera o perdão. Aí você sabe que se você, tipo, vamos botar um favor pra gente. Eu vou ligar o dinheiro pro Laércio, lá, se você pro Laércio na certa. Aí ele, pô, cara, eu te paguei, ele perdoa. Aí ele me der dinheiro de novo. Aí eu tenho que pensar nele de novo? Não. A questão de Não. perdão é isso. A questão de perdão não é você permitir a pessoa cair no erro de novo. Eu perdoei a pessoa, mas não quer dizer que eu tenho que dar dinheiro pra ela. Vamos pro outro lado agora. Na vida sentimental, a pessoa te trai. Aí ela vem e te pede perdão. Você sabe que ela vai trair de novo. Vai ter que conter com essa, vai ter que pegar tudo. Olha só, a Bíblia fala uma coisa que a pessoa às vezes não entende e inverte a palavra. A Bíblia fala o seguinte: só é aceito caso de divórcio, estou dando divórcio um parâmetro de separação. Quando, eu estou falando que é em caso de adultério, não é em caso de adultério, é em caso de prostituição. Qual a diferença de adultério para prostituição? Adultério é quando a pessoa peca uma vez, por exemplo, o casal, uma parte cai, se arrepende, pede perdão e não faz de novo. A prostituição, o cara pede perdão por um remorso e volta lá e faz tudo de novo inúmeras vezes. Cara, ou a mulher tem 2, 3 na rua e está com você ali. Meu irmão, você tem legalidade de Deus que rompeu o relacionamento. Legalidade de Deus. Porque a pessoa não quer mudar. Gente, nem Deus perdoa sem mudança de atitude. Amém, igreja? Amém. Deus perdoa a pessoa que não muda de atitude? Não perdoa. Não é que ele falou para aquela mulher adúltera, vai e não peca mais. Seu pecado está perdoado, mas vai e não peca mais. Não, o que diz lá? Segunda Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar minha face, orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Quer dizer, largar aquela conduta errada e mudar de direção, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, até o perdão de Deus é condicional. Condicional o quê? Não é que você é bom ou ruim, ao seu arrependimento. Deus não tem problema em perdoar ninguém, desde que haja um arrependimento. Então é nesse sentido. Então você perdoa a pessoa não mudou de atitude. Porque o pedir o perdão, a ideia é o quê? Que você tem, que a pessoa está pedindo perdão e não vai mais fazer aquilo. Um voto de confiança de que o erro não aconteça novamente. Exatamente. A ideia quando alguém vai pedir perdão que ela, primeiro, só pede perdão quem admite erro. Marca esse pressuposto. Se eu pedir perdão, eu estou admitindo o erro. Se eu não pedir perdão, ou eu não admiti o erro, ou eu não vou mudar. Por que eu vou pedir perdão se eu não vou mudar? E Deus entende assim e as pessoas entendem assim. Eu vi na reportagem aquele cara que matou aquela atriz, que era... Daniela. Você ouviu essa reportagem? Não sei qual Não que sei é. se o pessoal viu aqui. Ele matou ela e ele foi preso e solto e ele se converteu. Aí ele foi arrumar uma pessoa evangélica que também casou. Aí
Aí assim, se arrependeu, então não tem nada a ver mais com o que ele fez, assim, né? Aí ele foi, e a mulher quis separar dele, aí ele quis fazer alguma coisa com a mulher, porque pegou ela pelo braço, enfiou ela dentro do carro, só que o irmão dela. Aí, pastor, eu fico pensando assim, igual você falou, a gente pede perdão a Deus muitas vezes e a gente volta a sem querer a cometer aquele pecado. Aí eu fiquei pensando, na hora que mostrou isso, eu fiquei pensando, nem é assim, sei lá, se. Aí depois ela ensinou assim na televisão, que ela aí perguntar, por que você ficou tipo, com ele sabendo que ele tinha assassino, né? Aí ela foi botar essa questão, porque ele tinha se convertido, ele tinha aceitado Jesus. Ela falou por questão religiosa, ela falou assim na televisão. Aí eu fiquei pensando assim, por questão religiosa, ela ficou com ele e acreditou. Aí ela já falou assim, não, mas ele mostrou quem ele era na hora que aconteceu isso, ele mostrou a verdade que ele era. Mas eu não sei, pastor. Aí eu fiquei pensando assim, mas vai ver que ele caiu de novo. Não é que ele se converteu, mas já com aquele negócio ali, não, vou voltar a fazer tudo de novo. Entendeu? Aí eu fiquei nessa questão assim, porque aí se ela vai e volta com ele amanhã ou depois, com esse cara de novo. Acredita nele. Aí vai o pessoal vai passar, cara, sem vergonha. Ela não tem vergonha na cara, porque o cara já fez esse cara de novo. Não, o que acontece? Dentro de nós, de todo mundo, tirando só Jesus, um ser humano que escapa a Jesus, tem uma semente do mal aqui dentro. Tem. E nós temos essa fraqueza. Todo mundo tem. Não é hora que não tem, é como já tem. Aí vai depender o quê? De como eu vou tratar essa fraqueza. Uma hora ela vai vir forte. Eu tenho que fazer o quê? Cortar o mal pela raiz. Vamos dar um exemplo aqui? Pecado sexual. Vamos falar assim. Vamos supor que a fraqueza de todo mundo é pecado sexual. Para que você vai ficar vendo filme pornográfico? E vai despertar mais ainda o mal em você? Vai despertar o mal. Então o que você tem que fazer? Cortar. Não vou ouvir música pornográfica. Toda música pornográfica que tem. Mais 10 lugares. Não vou ver filme, não vou ver historinha. Eu tenho que cortar o mal pela raiz. Se eu não cortar o mal pela raiz, ele vai crescer e vai me dominar. Então no caso dele, ele tinha que fazer. Quando começou a vir à vontade, igreja, vamos ser sinceros. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Ninguém, tirando Deus, melhor que você, sabe quando o pecado está crescendo em você. É ou não é? Você sabe quando a vontade está vindo. Você sabe, você sente gosto na boca, você sonha, o pensamento está forte, aí você vai decidir se vai se render ou não. Você que vai decidir. Opa, pastor, pega aqui, meu Deus, me perdoa, não quero sentir isso, não quero pensar nisso, e vou ouvir louvor, e vou brigar comigo, vou fazer um jejum, eu não vou me render. Você vai vencer. Eu domino. Isso aí eu tiro de letra. Você acha que eu vou fazer de novo? Meu irmão. Na hora que você pensou nisso, você já caiu. Você já se rendeu. Porque essa semente mal, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, ela é forte. O que é que diz, quem sabe de cor? Quem souber de cor aí, ganha um prêmio. Mateus 26, 41. Mateus, o que você falou? 26, 41. Não. Mas é isso, só inventou a palavra. Diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando diz que a carne é fraca, é que ela tem uma tendência muito forte para o erro. Ela tem uma tendência muito forte para o pecado. É isso que acontece. Então, no caso dele, o que ele tinha de feito? Ele começou a sentir alguma coisa. Correr para o pastor. Correr para a pastora, correr para alguém que pudesse combater esse mal. Então, a questão, aí voltando, a pergunta do Nemilson, junto com o comentário da Virgínia, qual é a atitude? Se a pessoa, você tem que dar o voto de confiança para a pessoa. Bom, mas eu sei que ela vai fazer, ou ele vai fazer, então, meu irmão, você tem que partir do princípio que ela não está pedindo perdão. Amém? Ou eu sei o que ela vai fazer, então não vou perdoar. Meu irmão, ou faz aquela situação. Te dou uma chance, mas vamos ver, então, me prova que você merece uma chance. Me prova que você merece uma chance.
Reprova. Aí você não está liberando perdão. Não, então, mas não. Reprova. Não, então, eu estou falando. Quer ver uma coisa interessante? Pode observar. Um crente que desviou, ele voltou para Jesus. Amém? Amém. Voltou para Jesus. Como que é o relacionamento com Deus? Não é de conta que Deus está dando? Não é assim, Laércio? Ele, pô, mas antes não era assim, assado? Era. Deus te deu, você desperdiçou. Agora Deus vai te dar. É caro. Você vai aprender a valorizar o que eu te dei. Exatamente. Hoje é um degrau. Tá gostando, meu filho? Vou subir outro. Não, só quero isso ainda. Calma. Cada dia é um pouquinho de bater na Exatamente. boca. Por quê? Você teve um banquete e trocou por migalha. Mas a questão do perdão é essa. Eu acho que quando acontece isso que a Cristina comentou, é porque o cara realmente não teve o verdadeiro encontro com Deus, né? E dali, Não, meu irmão, você não. conseguir alguma vantagem, né? Tem pessoa que vai para a igreja, no caso, você tentou fazer de novo, Não, quer ver um caso? então na religião vai ser... Eu vou contar um caso para o senhor aqui. Eu vou contar um caso para o senhor aqui. Aí eu quero até que o senhor, não só o senhor, os outros também. Teve um homem que ele pediu um pão para um cara, o cara não deu pão. Ele quase matou o cara, ele ia matar. Juntou a turma dele, ia matar. Aí chegou a mulher do cara e pediu: não mata ele não. Não, pelo amor de Deus, não mata ele, não matou. Passou um tempo, tá ligado? Passou um tempo, ele ficou afim de uma mulher, engravidou a mulher e matou o marido dela para ficar com ela. Esse cara é crente? É. Sabe quem é esse homem? Rei Davi. Chamado segundo o coração Como de está Deus. sujeito ao erro, pastor? Qual foi o problema de Davi? No dia de guerra ele ficou em casa, a mulher estava tomando banho pelada. Tudo bem, pô. Você mora de frente para um palácio, vai tomar banho nua no terraço, você não está com muita boa intenção também. Está com boa intenção? Não está. Ah, mas não adianta. Mas não vê o caso, a Bíblia não comenta mais que isso. Mas Davi fez isso. Se a gente olhar o retrospecto dos homens da Bíblia, nosso Deus, ele fala: que isso, esse homem aí? Era tudo barra pesada, era tudo violento. Mas por que Deus permite isso? É para a gente aumentar a nossa vigilância. Então aquela historinha, a barba do vizinho doendo, vou colocar meio de molho. Estou vendo ele tirar, está sofrendo. Então, no caso desse rapaz, ele pode até ter sido convertido, ter tido um encontro com Deus, mas na hora que veio a tentação, ele não vigiou. Igual eu falei, todos nós sabemos, sem exceção, quando o pecado está batendo a porta. Não foi isso que Deus falou com Caim? Caim ficou nervoso, Deus tira para Caim e fala: Caim, o teu pecado está batendo na porta, cabe a você dominá-lo. Caim deu ouvido a Deus? Não. Tentado nós vamos ser, infelizmente sempre seremos. Mas eu sei. Uma coisa boba, gente, uma coisa simples. Você está no ônibus, ou no carro, sei lá onde você está. Está a Virgínia, a Josi, a pastora Flor, Tauane, sentadinhas lá. Vocês sabem ou não sabem quando um homem olha diferente para vocês? Sabe ou não sabe? Não sabe? Olhou, já sabe. Se você continuar trocando olhar com ele, você deu brecha para ele. Está respondendo: olha, eu nem percebi que eu caí, pô. Eu não percebi que você caiu. E nós, os homens, não somos diferentes, não, né? A gente não sabe quando uma mulher, apesar de meu casamento é muito castigado pelo tempo, né? Velhinho, cabelo branco, a gente não sabe quando a pessoa está com uma impressão. Outro exemplo: chega alguém pro. Eu não tenho carro, não tem? Não. A motinha, tem a motinha lá. Laércio, Nemilson. Chega alguém e fala assim: rapaz, estou precisando ir na Japuíba. Eu estou com muita pressa. Eu tenho que pegar um ônibus lá. Estou 500 reais para você me levar. Meu irmão, não tem nem pensado às vezes, tem coisa errada. O cara me dá 500 reais para eu andar 25 km com ele. Meu irmão, tem coisa errada. Ah, não fui lá do diabo. Foi lá do diabo, você quer que você quis. O olho cresceu. Põe 500 reais para 25 quilômetros, não paga, tem coisa errada. Aí vamos lá, vamos pegar aí a Eunice, a Amélia, a Fernanda.
Ó, estou precisando que vocês façam um pouco para mim. Chega uma senhora, tem que ir lá na minha casa pegar só uma coisa. Se você for lá, minha casa é ali, ó, na Portugal. Vai lá e pega o negócio, eu dou R$200 para vocês. Irmão, não tem cabimento. Para eu ir daqui a Portugal pegar R$200, tem coisa errada, meu irmão. O sinal verde tem que apagar e já acendeu o sinal vermelho. Aí dá o Rafael, o José Clé, o Marco Paulo, que não são tão bonitos assim, tá com graça, mas não é isso tudo. Aí para um carrão, um Camaro, né, Sebastião? Camaro, amarelo, 3, uma loira, uma morena e uma mulata. Nosso pneu vai furar daqui a 2 km. Vocês podem correr para trocar o pneu? Meu irmão, você entrou, meu irmão? Não veio falar. Perdeu. Perdeu, meu irmão. Já era. Pô, é coisa lógica, é coisa mais lógica. Aí um amigo da Adam, que ela está lá evangelizando, aconteceu isso lá em Volta Redonda. Aí a missionária me ligou, eu ri no telefone. Eu tinha que rir. Ah, irmão, só tá de brincadeira comigo, irmão. Ah, pastor, tem um amigo meu de um tempo evangelizando e, nossa, ele está precisando de ajuda mesmo. Ele quer vir na minha casa. Amém, irmão? Mas só pode vir depois das 11 da noite. Ah, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Ela mora sozinha. Mora sozinha, irmão. Só me ligou para perguntar isso, irmão. Não pode, irmão. Abrindo em breve, tá abrindo o branquinho pra ver. Abriu a porteira ou passa. Gente, é coisa que está na cara que é armação. É lasco de água. Quem não tomou? Ô pastor, e assim, se a gente trouxer para a nossa vida aí, como o que a irmã falou desse rapaz, trazendo meu exemplo, né? Eu já comecei assim, a buscar o evangelho desde os meus 13, 14 anos, 15. Então assim, hoje eu estou com 26. Pô, assim, o meu caminho de evangelho. Só 26. Eu vou ter um tempo sem hora. O meu caminho de evangelho já teve várias recaídas de eu voltar para o mundo. Depois de tomar um tiro na nuca e ouvir Deus falar comigo, eu voltei para o mundo. Será que eu estava indo para a igreja me esconder? Estava indo? Não, estava buscando. Agora, né, situações na vida onde eu dei lugar e, né, voltei a comer a mesma lavagem. Hoje eu estou aqui com honra e glória do Senhor. Mais para frente eu não sei. Você vai profetizar que você vai continuar. Entendeu? Eu estou fazendo por onde eu continuar a me manter firme e me firmar, né? E até um sonho como o senhor que veio do berço evangélico e está até hoje um exemplo bonito. Eu já é do outro lado. Mas assim, o caso de vocês, vocês vão ouvir isso talvez a primeira vez. O caso de vocês é mais fácil que o meu. Por quê? Agora não, agora eu estou velho já. Tem muita coisa que já passou. Mas na época da mocidade eu não tive esse problema, graças a Deus, da curiosidade. Que o cara que não experimentou tem curiosidade. Curioso. Como que é beber, como que é ir para baile, como que é cheirar, como que é furar, como que é isso? E tem muitos curiosos que vão e não voltam. Vocês, ainda mais quem entrou na igreja depois de adulto, entrou mais o quê? Consciente. Bom, isso não bom, isso não presta. O cara pode até voltar, mas ele está voltando consciente que aquilo não presta. Porque às vezes o que falta dentro da igreja é o cara ter consciência que há situações que ele vai passar de decepção, de frustração, de traição dentro da igreja. Que a gente tem a fantasia que todo mundo dentro da igreja é bom. Não é. As piores pessoas, estou me incluindo nela, estão dentro da igreja, porque é o último lugar para ela. Se a igreja não der jeito na vida dela, meu irmão. A igreja é um hospital, né? A igreja é UTI. Se a UTI não deu jeito nela, já pode chamar a funerária e precisa encostar ali mesmo. A igreja é o último. Imagina, você está num lugar deserto. O último trem, o último vagão. A igreja é esse último vagão. Se você não pegou aquele último vagão, acabou. É isso que a gente tem que ser maturidade. Eu estou numa igreja de pessoas iguais a mim, que podem falhar, que podem mentir, que pode estar pernada, que pode usar de malandragem. Eu detesto malandro. Crente malandro então, meu irmão. Mas tem ou não tem? Tem.
Infelizmente tem. Crente mentiroso. Ah, então não é crente sim. Precisa de ser lapidado, melhorado. Tem, infelizmente é normal. Infelizmente é normal. Eu falei lá no carnaval que Jesus passou a noite orando. Passei lá no retiro. Jesus passou a noite orando para escolher 12. Dos 12, na hora da cruz só ficou um. Ele orou a noite toda para escolher. Na hora mesmo que a chave esquentou, só ficou um. Um traiu, o outro negou, os outros 9 viraram ninja. Ninguém viu. É isso que a gente tem que ter essa consciência. A pessoa que está do meu lado, ela precisa da minha oração, precisa da minha visita, precisa que eu ligue para ela, precisa que eu mande mensagem para ela. Ela precisa da minha ajuda, como eu preciso da ajuda dela. Mas a gente entra na igreja pensando o quê? Todo mundo, falta um dedinho para ir para o céu. Pode até faltar um dedinho para ir para o céu, porque cada quase morrendo. Mas perfeição não tem. Aí é essa consciência. O irmão pisou na bola comigo, não tem problema. Eu estou na igreja por causa de Jesus. Eu vou orar por ele. Não vou dar motivo para ele pisar na bola comigo de novo. Vou tratá-lo como ele tem que ser tratado. Ele é um crente que está num processo muito forte de recuperação. Ele tem que acontecer. Queridos, uma coisa pesada, chata de falar, mas todo mundo sabe. Qual igreja na história dela que não teve um caso de adultério? Qual igreja? Impossível. Impossível. Isso acontece nas igrejas. É alguma coisa. Infelizmente não é para acontecer, mas acontece. Quantas vezes aí que passa o tempo, daqui a pouco, a menininha lá, uma beleza não aconteceu, nem vai acontecer, é a boa menina que não é casada, está com aquela barrigona. Teve uma vez que uma moça, santa inocência, saiu um comentário que ela estava grávida. Não estou. Aí fez o exame de gravidez. Aí, pastor, viu? Não falei que não estava grávida? O problema não era estar grávida, não. O problema é que ela estava fazendo. Não é questão de ela estar grávida ou não. Ela pensou que ela vontade não estar grávida, não. Pô, não é questão de estar grávida, é questão do pecado que ela estava cometendo. Então, nós somos um grupo de pessoas escolhida por Deus, chamada por Deus, para chegar à perfeição. Então, estamos lutando contra um inimigo violento, que é o nosso desejo carnal, que é auxiliado pelo diabo, pelo pecado, pelo mundo. Estamos lutando por isso. Amém? Nosso Deus. Nossa Deus. Paramos aonde, igreja? Nem mesmo. Paramos em Mateus. Nós falamos, sem chegar nessa parte, vamos na tentação, né? Vamos ver a tentação. É 12, não é? Mas livre do mal. Então vamos no capítulo 6, versículo 12 de Mateus. Semana que vem vamos continuar. Gente, esse final de semana